Olá, meu nome é Jorge Maricato, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu converso um pouquinho sobre cultura e arte e hoje eu quero falar sobre um projeto que eu tenho, um site. Ele é um repositório de cenas e monólogos com licença Creative Commons, mas eu não vou falar só sobre o site, também vou falar um pouquinho sobre o contexto, o que eu penso, o que eu sinto em relação a esse projeto. Além de ator e produtor cultural, também sou programador. Então esse site me deu a oportunidade de misturar capacidades técnicas de áreas diferentes, né? Então eu vou direto para o site para mostrar ele, assim quem está curioso com a plataforma já vê primeiro, né? E na segunda metade do vídeo eu converso um pouco sobre o contexto, tá legal? Então esse é o site glauber.com, Glauber sem o E, uma homenagem ao cineasta Glauber Rocha. Eu só tirei o E para ficar meio digital, moderno, né? E é só .com. Então, basicamente, o site ele tem aqui uma biblioteca, que é uma das primeiras coisas que você vai ver nesse momento, é a primeira coisa. E ele tem duas opções de início: roteiros e artigos, certo? Porque eu criei esse site não só com essa finalidade dos roteiros que a gente já vai conversar, mas para ele potencializar realizadores audiovisuais, realizadores, né, de audiovisual, cinema e tal, independentes. Então tem outras funcionalidades aqui. Bom, você tem duas opções, roteiros e artigos, mas o que a gente vai mostrar primeiro são os roteiros, que tem duas categorias, monólogo e cena. E aqui tem o tempo estimado, ou seja, sua cena, seu monólogo, será feito em quanto tempo? Quanto tempo você está mirando para terminar a cena, né? É uma cena de 5 minutos, só que aqui está em segundos, tá? Então, 5 minutos seria 300 segundos. Então, você ajusta aqui seu filtro e vê se tem alguma cena ali, né? Uma vez que você escolheu, por exemplo, vou tirar monólogo, vou colocar aqui esse filtro aqui, você clica em filtrar. Então, com essas características aqui, roteiros de 145 segundos a 447 cenas, né, do tipo cena, foi encontrado 70 textos aqui, né? Pois bem, aqui a gente tem o nome do texto e o autor ou os autores, né? 5 palavrinhas-chave, ou seja, para você ver do que se trata o texto, assim, com 5 palavras, né? O tamanho da cena, mas em vez de segundos, minuto e segundos, e o tipo da licença. Por enquanto, todas as licenças são Creative Commons by NC, ou seja, atribuição não comercial. Tá legal? E para baixar o texto é só clicar aqui em PDF. Tem muita coisa para melhorar, eu faço sozinho essa plataforma, certo? E estou construindo já faz 1 ano e meio, com o objetivo de ajudar atores e atrizes que às vezes não têm textos para fazer. Então é para isso que serve a plataforma. Então tem muita coisa a melhorar sim, inclusive eu aceito sugestão, se você tiver alguma, né? E com o tempo eu vou resolvendo. Tem muita coisa para falar. Primeiro é que os textos, e eu pretendo seguir esse princípio, eu não sei se vai ser exatamente assim com o tempo, mas eu tendo a seguir esses princípios, eles são sorteados. Então esse primeiro texto aqui, por acaso, é meu também, mas ele foi sorteado, certo? Ele pega uma ordem aleatória para dar chance para várias pessoas. Então, por exemplo, aqui saiu o Isaac Medeiros 2 vezes em sequência, foi por aleatoriedade. Ele tem muitos textos aqui, mais de 10, então entre 70 é bem possível que apareça várias vezes o nome dele, né? Mas a ordem foi aleatória. Pois bem, se eu clico aqui no nome, pode ver que um link foi gerado, certo? Então eu posso compartilhar a obra.
Aqui tem o selo da licença, que a gente já vai entrar nisso, e só clicar aqui ele baixa o texto. Aqui tem algumas informações extras, como a categoria, né? Ou seja, a gente sabe que é cena, e também o quando foi publicado, ou seja, de que ano que é esse texto, essa cena. E aqui eu tenho um botão que eu posso copiar o link e enviar para alguém por um aplicativo de mensagem e tal, né? Nessa página também, que é a página da obra, o site sugere alguns outros textos de autores diferentes, né? Para dar oportunidade para outras pessoas. E também tem uma seção aqui do mesmo autor, certo? Que no caso aqui, Jorge Maricato e Leandro Weiss. Então, aqui são textos ou do Jorge Maricato ou do Leandro Weiss, certo? Então, voltando aqui para a página principal, pode ver que os filtros resetaram e também foi sorteado novamente, né? Os textos. Bom, se você clicar no nome do autor, você abre uma outra página também da biografia dentro do site, como pode ver aqui no link, né? E você pode copiar esse link, no caso aqui, glauber.com/bio/André-Madrini, nesse exemplo aqui, e você tem os textos publicados no site. Então, olha como o André, que eu peguei aleatoriamente aqui, tem 10 textos, certo? De várias pessoas aqui. De novo, tem os textos para experimentar, ou seja, de autores diferentes. E é isso, né? Aqui tem todos os textos do autor. Bom, o que é uma licença Creative Commons by NC 4.0? É um tipo de licença, basicamente, que autoriza a pessoa, e se você baixar o texto, tem lá o selo da licença no texto, autoriza o usuário a usar o texto desde que credite os autores, ou seja, a autoria do texto, né? No caso aqui, por exemplo, Jorge Maricato e Natália Coutinho, no caso aqui do Peso da Culpa, Felipe Rosa e Isaac Medeiros, no caso aqui, Gabriel Araújo e assim vai. Então, quando tem o by, significa faça o crédito, escreva o crédito. Dê o crédito. Então, você gravou a cena, coloca lá o nome do roteirista, certo? E o NC significa non-commercial. Ou seja, pode usar o roteiro à vontade. Está licenciado, não precisa falar com o autor, desde que não seja para fins comerciais. Então, por exemplo, colocar no Instagram. Pode colocar no Instagram à vontade com o roteirista ou a roteirista, certo? E o 4.0 porque, se você entrar no site, acho que é creativecommons.org, ele, de tempos em tempos, eles revisam as licenças e aí tem a versão 1, 2, 3 e 4 dos tipos de licença Creative Commons. Quem publicou o texto continua com os direitos autorais, certo? Então é como se tivesse os direitos autorais e faz o que quer, que a gente já sabe, né? Mas também cria vamos dizer, uma interface para usar esse texto, que será com uma licença de atribuição não comercial. Então, como se fosse assim, você tem interesse em fazer uso comercial do texto? Tá. É a mesma pessoa que enviou o texto que está como autor aí, ele detém os direitos autorais e aí é uma conversa normal, né? Que a gente já conhece. Agora, se você quiser usar creditando o autor sem ser para fins comerciais e tem a licença ali, tem o selo no texto, ou aqui que a gente pode ver, né? Fique à vontade. Então já está licenciado, assim você nem precisa falar com o roteirista, certo? Então é uma forma de proteger.
o, o ator ou produtor que vai gravar esse material, né? Então é uma chance de praticar, de explorar, certo? Nesse momento, tem 97 textos no site. Foi muito difícil conseguir todos esses textos. E nenhum dos textos são de roteiristas profissionais. Mas tem alguns que são muito interessantes e muito bons. E tem muitos que, às vezes, a pessoa está começando ali. Então tem que procurar um pouco para ver se você acha algum que goste, né? No futuro eu pretendo colocar outros filtros para ficar mais fácil. Por enquanto também, para você ver o texto, não tem tipo assim não tem o começo do texto, você tem que baixar, abrir o arquivo de PDF e ver do que se trata, então isso atrapalha a interface, eu sei disso. Mas uma das coisas que eu estou pensando é no futuro ter assim uma previsão assim do... Será que a palavra seria um, um sumário, um resumo? Um resumo, né? Um resumo do texto, o início, a primeira página, alguma coisa assim. Bom, essa é a parte da biblioteca, então tem 97 textos para ser usado aqui, certo? Também no site, porque ele foi criado, e aqui tem um botão para você enviar o seu texto. Então, se você quer seu texto publicado, só clicar nesse botão e seguir as... Tem um regulamento super curtinho aqui, é só para padronizar as coisas, certo? Tem o contato do site e tal, e o modelo para você baixar e usar. Bom, além da biblioteca, tem mais duas partes do site, né? Nesse momento, que é, como eu disse, o site ele foi criado para potencializar realizadores audiovisuais, né? Então ele tem a gente fez uma série de eventos. A gente tem uma comunidade de realizadores que se encontra com alguma frequência, se conhece. São mais de 100 atores, atrizes, produtores, diretores, roteiristas e tal, né? Começamos lá muitos sendo estudantes e aí ao decorrer de uma década vão se profissionalizando as pessoas, né? Então, aqui tem alguns eventos que a gente fez junto, que ao mesmo tempo que é uma comunidade que se conhece também, pelo menos eu, porque não existe regra, não existe líder, nada, eu tento continuar juntando essas pessoas e deixar aberta para novas pessoas se conhecerem, né? E se juntando a essa comunidade de realizadores. Então aqui tem alguns eventos que a gente fez junto, certo? São 3 deles. Rebanho de Condenados, que é um evento, um festival de curta-metragem que eu idealizei. E hoje eu não tenho mais relação, né? Mas lá atrás, em 2016, eu realizei e fiz, sou cofundador com mais uma pessoa. E então, o festival de curta, aí tem um evento que é a Bienal 501, que é outro festival de curta, né? O Rebanho era mais para alunos de um curso de interpretação, alunos e ex-alunos. Na verdade é, porque continua, né, acontecendo. A Bienal já não era tão fechada assim, é para quem quiser participar, certo? Um festival de filmes independentes e obras de arte também. Expressões artísticas das mais variadas, tudo no mesmo evento, certo? O ano passado a gente conseguiu fazer no MIS, no Museu da Imagem e Som em São Paulo. Deu 170 pessoas, foi muito legal. Foi um sucesso, né? Fiquei muito feliz. E o terceiro evento é um Cenas e Monólogos, que eu não faço mais, ou Monólogos Night, como eu chamava antes, né? Que foram os 3 eventos que eu fiz 3 vezes. Ele era digital, um evento virtual, vamos dizer assim, feito para estimular as pessoas a realizarem os primeiros textos para publicar e começar a criar um movimento justamente nesse site, né?
Então a ideia foi essa dos 3 eventos. Agora dá muito trabalho e às vezes não gera tanto resultado, porque você estimula uma pessoa a escrever para publicar numa plataforma, ou seja, às vezes nem ela vai produzir, não vai ver o resultado. Então eu acho que não é tão estimulador, mas funcionou por um tempo, deu algum resultado, tem o site hoje, certo? E é isso. Então aqui tem os links dos eventos com algumas informações, por exemplo. Vamos ver a última Bienal, que foi de 2024, né? Se você entrar no site, tem o logo do evento e tem algumas informações, o nome do evento, né? A data que foi realizada, ou seja, a sessão foi nesse dia aqui, a quantidade do público e tem algumas obras que foram exibidas. Então, por exemplo, aqui eu posso clicar em informação e tem uma sinopse, tem o total do curta, certo? Tem a data do lançamento aqui e o evento que está relacionado a esse curta aqui, que foi exibido na primeira edição de luxo da Bienal 501. Essa obra, nesse caso aqui, ele tem até um trabalho derivado no próprio site. Por isso que é um site para a comunidade realizador, né? Então, não só, por exemplo, esses filmes, como o Pix do Pai foi exibido no MIS, mas também foi gerada uma crítica aqui, que se você clicar você pode ler, certo? Só clicar nesse link aqui, ele faz o download da crítica. E você pode ler e tal, muito chique, né? Então a gente exibiu no cinema, tem uma crítica, pessoa que entrou no evento já sai assim. Não é fácil mostrar um curta no cinema, pô, e ganhar uma crítica também não é fácil. A gente conseguiu fazer tudo isso exibindo no MIS no ano passado. Foi uma grande conquista. Certo? Então, aqui, para finalizar, você tem na biblioteca também os artigos. Então, clica em um artigo, por enquanto só tem a categoria artigo mesmo, e tem 4 artigos publicados. Todos os filmes da Bienal do ano passado tiveram críticas, né? Mas nem todos foram publicados as críticas, né? Então, aqui pode reparar que a licença é diferente, é copyright, direitos autorais normais, né? Então, não é um texto para ser construído algo em cima, né? Tem os autores aqui e tem que ser respeitado o direito autoral. Normal, né? Então, você pode clicar no PDF, baixar e ler, né? E tal. E aqui, por último, tem um botão para a Bienal, que quando está em temporada, isso daqui some, fica escrito em temporada, e aí as pessoas podem se inscrever nesse evento de cinema. Então esse é o site, queria mostrar. Aqui tem uma área de usuário que só tem acesso quem já publicou um texto. Quem nunca publicou não tem nem como criar usuário e senha aqui. Mas quem publicou um roteiro e quer acompanhar como está a performance do roteiro, do texto, do monólogo, ganha um usuário e senha. Razoavelmente simples, né? Bom, vamos começar a falação agora. Eu criei esse site muito inspirado numa experiência que eu tive de um grupo de estudos de cinema chamado 7AD, Sétima Arte Degenerada, né? Que a gente passou um pouco mais de um ano escrevendo cenas um para os outros, né? Tinha mais de 15 pessoas no grupo. A gente escrevia cenas e gravava, uma semana escrevia, na outra gravava, na outra mudava para quem você vai escrever e depois grava, e depois muda para quem você vai escrever e depois grava. E um escreve para o outro, então eu fazia cenas que outras pessoas escreveram para mim, né? E eu achei isso de uma riqueza absurda assim para praticar, sabe? Porque você é obrigado a ficar entrando em circunstâncias, praticar como ator no caso, né? Circunstâncias que têm a ver com o que a outra pessoa imagina, né? Propostas que a outra pessoa
coloca assim desafios e a outra pessoa está te observando e vendo talvez suas limitações e criando dificuldades, né? Achei muito rico porque como ator é difícil praticar. Talvez teatro é até um pouquinho mais fácil, mas cinema audiovisual é difícil, né? Se você está numa novela, você tem muito trabalho para fazer, mas se você é estudante assim, ou de vez em quando faz curta, ou longa, uma figuração, é muito espaçado os trabalhos assim. E eu acredito que para ficar bom em qualquer coisa tem que praticar bastante, fazer bastante, pensar, né? A experiência e o saber da experiência. Ou seja, eu penso, não, eu faço, penso, faço, penso, 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 faço, faço, penso, faço, penso. E aí eu vou ajustando meu gesto à palavra ao gesto, né? E então achei tão interessante isso que anos depois eu criei esse projeto para tentar publicar e democratizar uma experiência que eu tive pessoal, com aquele trabalho de 15, 16 pessoas naquele momento localizado, né? Só que tem alguns desafios que eu fui notando assim, tentando fazer essa migração. O primeiro é que quando você está escrevendo uma cena para um colega que está próximo ali, que você convive, existe um grau muito maior de personalização e de, acho que generosidade mesmo e coragem até. Então, poxa, eu sinto a pessoa, eu entendo ela, eu sei quem ela é. Mesmo se eu não gosto tanto dela, eu sei o que faz eu não gostar dela, ou o que ela não gosta de mim, por exemplo. Então eu sei lidar com a pessoa, é isso que eu quero dizer, sabe? Além de que muitas vezes você gosta muito da pessoa, então, pô, vou fazer isso, vai ser engraçado a situação que eu vou colocar a pessoa, vou desafiar porque ela tem essa dificuldade, né? Sei lá, ela sempre faz. A pessoa que eu vou escrever sempre se enrola com as palavras e improvisa demais as palavras, e eu vou fazer um texto assim, de um aristocrata, um juiz falando, sei lá, sabe? Que a pessoa tem que falar certinho, assim, é um desafio, por exemplo, né? Transpor isso para um site que é público tem essa dificuldade, porque eu percebi assim que publicando as cenas, que algumas foi desse grupo de estudo, às vezes ele fica esquisito de conectar se você não viveu aquilo, sabe? Fica às vezes muito específico, muito particular. Porque é como se eu estivesse saindo do senso comum e vendo uma cena a partir do senso comum. Só que a cena não foi criada assim, ela foi criada para ser muito específica, para dar a chance do ator ou da atriz investigar uma coisa que às vezes ou é muito parecido com aquele ator e atriz que foi escrita a cena, só um toquinho para o lado, ou às vezes é o oposto daquele ator e atriz. Né? Super difícil o universo ali subjetivo que a pessoa vai ter que entrar e tentar convencer o espectador de que é espontâneo, natural aquilo. Né? Mas eu achei tão importante essa vivência que eu continuo tentando fazer acontecer, né? Essa biblioteca. Mesmo com essa dificuldade que eu fui notando que ela acontece. Outra coisa é estou tendo dificuldade de achar roteiristas profissionais de participarem, né? Porque é um modelo que ele só o site propõe, né? Roteiros Creative Commons para as pessoas fazerem, já está licenciado, não existe outro, né? Eu acho que não existe outra base de dados no mundo que faz isso, outra base de cenas e monólogos. Existem algumas bibliotecas, mas elas têm características diferentes. Primeiro que essa é uma das maiores do mundo, e tem algumas que são muito grandes também, mas elas são às vezes, por exemplo, um recorte, um monólogo que é um recorte de uma peça. Aí está lá, né? Um monólogo. Ou se não, uma cena que é um recorte de uma peça, um recorte de um filme. É diferente de um texto que ele já está, ele se fecha em si mesmo, pelo menos o roteirista tentou, né, fazer isso. Tem começo, meio e fim. E já está licenciado para a pessoa usar, já está pronto o produto. Né? Ele não é uma adaptação. Ele é um produto pronto e já licenciado. Então isso não tem igual.
Por que eu estava falando isso? Estava falando de que eu não tenho roteiristas profissionais envolvidos, porque é um modelo, certo? Tem poucos usuários o site ainda, mas esse é um dos meus projetos culturais, não dedico tanto tempo assim, né? Ele me gasta muita energia, já dediquei muitas horas para fazer ele acontecer e publicar, divulgar, mas ele não é assim central na minha vida. E então vou fazendo quando dá. Aí eu tenho esperança, tipo assim, se usarem, começarem a usar, aí eu vou vendo a demanda para onde vai, sabe? Quais são as dificuldades dos usuários para usar o site, esteticamente falando, sabe? User experience e tal, e vou consertando a partir da demanda dos usuários, né? Mas o ponto é esse. E depois do 7AD, ele foi uma pedra meio que fundamental na minha interpretação para ir criando essa comunidade de pessoas que trabalham próximo, né? Aí tinha esse curso de interpretação que a gente ia muito lá e tal, né? E, e foi se expandindo para outros círculos, então tem um povo que se conhece, que se vê e que vai fazendo filmes, certo? E conhecendo mais gente. E aí foi criado os eventos, né? Tanto o Rebanho de Condenados como a Bienal. A Bienal é mais aberto, ou seja, seria esse motor de ver o pessoal do passado e conhecer gente nova. Pessoal do passado, pessoal que você já conhece, né? Tipo assim, a pessoa já conhece que está envolvida nessas produções. E, e aí, tipo assim, para defender digitalmente todo esse trabalho, porque às vezes a pessoa faz um curta-metragem, lança para a carreira e meio que morre. Às vezes a própria pessoa não acredita mais no trabalho, que é muito bem feito, larga o vídeo no YouTube lá, né? Ou em qualquer outra plataforma, e acabou o filme. E eu fico assim, com dó, porque às vezes é tão bem feito, gasta tanto dinheiro e é tão legal, eu gosto tanto, né? De algumas obras, e fico triste que o próprio diretor, diretora, produtor, produtora abandona. Então eu fui criando esse site e outro, né, que chama cineautoral.com, para ir dando sobrevida digital a esses trabalhos. Então a ideia do Glauber.com, acho que ele tem dois objetivos principais. Ele nasce com dois objetivos, né? Ele nasce com o objetivo de fomentar mais produção audiovisual, ou seja, com atores e atrizes praticando mais, tendo a oportunidade de ficar melhor no seu ofício, né? Quem sabe uma cena pode inspirar um filme, e aí eu torço para o roteirista talvez envolver o autor inicial, conversar, né? Fazer as coisas com transparência e honestidade. E também ele serve para promover a produção, e ele serve para defender o que já foi produzido e que está perto desse círculo social. Talvez um dia eu vou abrindo mais, né? Por exemplo, esse círculo social no ponto digital. O que eu quero dizer com isso? A biblioteca ela já está aberta. Se um roteirista desconhecido enviar o texto, já dá para publicar. Se for publicável, se for interessante. Então já está 100% aberta, democrática, vamos dizer. Mas a segunda parte lá que fala dos eventos, eles ainda são muito centrados nessa comunidade. E aí, eu particularmente. Porque assim, abrir para todos os eventos de cinema, eu não vejo sentido, né? E eu não tenho capacidade de fazer isso, porque não é uma empresa, é um projeto meu, certo? Então não dá para fazer isso. Mas ele nasce para defender uma comunidade específica de pessoas que fazem cinema, principalmente em São Paulo, né? E aí é muito geolocalizado, muito centrado nessas mesmas pessoas, né? E não tem nenhum grupo de WhatsApp que reúne todas as pessoas, não é uma associação, não é nada, são só pessoas que vira e mexe acabam se encontrando e batendo papo, e que acabam se conhecendo e tal.
Então é difícil criar um projeto em cima de uma coisa tão gasosa, assim, sabe? Sem solidez. Então eu gostaria de talvez ir transformando o site para uma coisa mais, não sei, independente de certa forma. O que eu quero dizer com isso? Que a própria comunidade vai ser a partir do site, talvez alguma coisa assim. Mas isso é pro tempo, né? Por enquanto ele resolve dois problemas: publicar cenas e monólogos e ter histórico de eventos ali, que pode ser uma curiosidade para quem participou, né? Matar a saudade, nostalgia, ver as obras que tiveram. E é isso. E na medida que eu for tendo ideias e criando outras ferramentas para fomentar o produtor audiovisual independente, eu vou colocando lá. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava, eu não sabia que eu tinha tanto para falar, mas eu acho que eu pude trazer um pouco de contexto. Tá bem? Muito obrigado.